Recording. Eu não tenho a opção de tirar o meu vídeo, não. Quando tá gravando Agora assim. nós estamos gravando aí, pediu para avisar vocês, ó. Tá bom. Ok. Bom, Vamos começar? Bom, pessoal, a gente primeiro agradecer o pessoal da banca aí pela disponibilidade e esse tempo aí. A gente o aluno Rodrigo Moura, ele vai apresentar o trabalho de graduação. Você tem de 15 a 20 minutos para fazer a sua apresentação, depois a gente passa a palavra para o pessoal da banca, fazer a arguição, e se tiver alguém depois na plateia que quiser comentar, pode comentar, se entrar depois alguém. Então é isso aí, vamos lá, começa de 15 a 20 minutos, beleza? Vou desligar minha câmera também para... beleza, deixa eu só dar um start aqui no cronômetro. Bom, pessoal, seguindo aí o Ariel, sou o Rodrigo Morodeão da Silva, estou aqui para apresentar meu trabalho de graduação, trabalho que foi desenvolvido na empresa que eu trabalhava, a empresa Aether Automotive Systems, e foi utilizado aqui como base para o desenvolvimento de um trabalho de graduação para obtenção de título aí de engenheiro mecânico na Universidade Federal de Minas Gerais, na Escola de Engenharia, no Departamento de Engenharia Mecânica. O professor orientador é o professor Dr. Ariel Rodrigues Arias, e a banca aqui hoje está composta pelo engenheiro mecânico Felipe Faria Martins e o engenheiro mecânico Pedro Henrique Ribeiro Menezes. O título do trabalho é Análise Macrográfica de Amostras de Aço de Alta Resistência, Baixa Liga, Eletrogalvanizados, Soldados a Laser de Fibra. Bom, essa apresentação ela é composta basicamente de 5 tópicos, que são aí baseados na estrutura do trabalho, escrito, que vai aí da introdução ao problema e objetivo do trabalho, a revisão bibliográfica, a metodologia do estudo, os resultados obtidos, a conclusão e sugestões de trabalhos futuros. Bom, iniciando aí com a introdução, eu acredito que seja necessário a gente fazer uma contextualização do cenário atual, inicialmente, né? A Aether é uma empresa do ramo automotivo, e a indústria automotiva é uma indústria de alta competitividade e alto volume, né? Então, em um cenário como esse, a inovação ela é necessária e ela acontece na indústria. E nos últimos anos aí nós vimos o aparecimento de materiais e processos de fabricação inovadores. E esse trabalho trata de 2 desses pontos, né? Um relacionado à fabricação e um relacionado aos materiais. A fabricação, na verdade, é relacionada à solda a laser, que é um método de fabricação de alta produtividade, que teve aí custos decrescentes nos últimos anos, muito relacionados à introdução dos equipamentos de laser de fibra no mercado, né? Podemos ver aqui com base na figura 1, os custos operacionais relacionados a esse tipo de equipamento, quando comparados aos concorrentes, é um custo bem menor. E com relação aos materiais, são os aços microligados eletrogalvanizados, né? Que são propriamente os aços do título do trabalho, os aços de alta resistência e baixa liga, e eles são utilizados na indústria devido às suas propriedades mecânicas que são favoráveis, né, principalmente nos chassis de veículos, e eles apresentam uma boa soldabilidade e resistência à corrosão, também devido aí ao revestimento da eletrogalvanização. O objetivo do trabalho é basicamente analisar e implementar a tecnologia de solda laser aplicada a esse tipo de aço em configuração de junta sobrepostas, e o objetivo é realizar testes simulando o ambiente industrial, visando a testar a factibilidade ou não dessa tecnologia para uma futura implementação na linha de produção da empresa. O problema abordado aqui é basicamente relacionado ao revestimento, né, a eletrogalvanização, que deposita aí o elemento químico zinco nos aços. E o problema é que o elemento químico zinco ele tem uma temperatura de vaporização inferior à temperatura de fusão dos aços. Então, o que acontece é que, em juntas sobrepostas, o aço se funde, e quando o aço se funde, o zinco já evaporou e gera ali uma pressão muito elevada, que pode gerar inconformidades de processo, como as microexplosões e porosidades. E a justificativa é basicamente expandir essa tecnologia de fabricação da empresa, né, dando aí um know-how para uma futura implementação da tecnologia. Bom, seguindo para a revisão bibliográfica, nós iniciamos com o estudo dos tipos de equipamentos disponíveis no mercado. Nós vimos que os lasers de fibra, eles possuem uma eficiência maior que os seus concorrentes, né? E por isso eles têm uma expansão aí nos últimos anos, também devido às velocidades superiores alcançadas, aos maiores valores de potência e penetrações, que são aí
devidos à possibilidade de associar diodos na construção do equipamento, e também os custos operacionais inferiores, conforme vimos na figura 1. Aqui na tabela 1 é um recorte de um dos artigos estudados, que o autor compara os equipamentos disponíveis no mercado com base em produtividade, potências e custos, e o laser de fibra ele foi dado como um equipamento de maior eficiência. Bom, seguindo aí dos equipamentos, nós entramos na dinâmica do processo de solda laser, e o processo é dividido em algumas fases, mas a fase mais importante é a fase do keyhole, né, que é o orifício de solda laser, ou buraco de fechadura. É um processo que acontece na fase final do processo de solda laser, e ele apresenta a vantagem de, quando configurado corretamente, servir como zona de escape para esse vapor de zinco, tendo em vista que é formado um orifício ali no centro da poça de fusão, e serve aí como escape, né, conforme aqui na figura 2A. Uma desvantagem é a estabilidade desse keyhole, né, principalmente quando ele é configurado com altas velocidades. O feixe se aproxima da parede frontal da poça de fusão e acaba gerando aí altas pressões e impossibilitando o escape do zinco por entre esse orifício que é formado. Outra instabilidade que ocorre nesse keyhole é a instabilidade Rayleigh, que é relacionada ao comprimento do keyhole, é uma relação entre o comprimento do keyhole e o comprimento da sua circunferência, que quanto maior o comprimento, mas quando o comprimento do keyhole excede o comprimento da circunferência, são formados aí instabilidades que podem acarretar estreitamentos e inchaços da poça de fusão, tanto na direção horizontal quanto na direção vertical. Então, é um fenômeno inerente ao processo que gera instabilidades. Então, tem que ser levado em conta na dinâmica. Bom, partindo para o estudo das técnicas, foram vistas diversas técnicas de aplicação da soldagem a laser, e a principal delas eu acredito que seja as duas, né, as técnicas de feixe, que é o laser contínuo e o laser pulsado. E o feixe contínuo, ele teoricamente produz maiores penetrações e uma maior estabilidade, né, tendo em vista a maior energia fornecida, que acaba gerando aí maiores porosidades, e o feixe de laser pulsado, que gera um keyhole mais fraco e, consequentemente, menores penetrações, mas apresenta uma maior estabilidade e diminuindo aí os defeitos de porosidades. E aqui na figura 4 nós podemos ver esquematicamente como é que funciona essas duas técnicas. O feixe laser pulsado é um feixe laser contínuo, é um feixe contínuo sem interrupções, e o feixe pulsado é um feixe que você consegue configurar aí frequência de pulso e tempo de ciclo de trabalho, que na verdade é o tempo ativo desse pulso, né? E aí você consegue variar um pouco da energia fornecida ao material. A técnica de espaçadores mecânicos também foi uma técnica estudada, conforme a figura 5 aqui, e é uma técnica que você introduz espaçadores entre as chapas para aliviar ali a pressão de zinco e evitar que a pressão de zinco, os gases, saiam pelo meio menos resistivo, que no caso é a poça de fusão, né? E no caso aí geraria a microexplosão. A técnica de pré-aquecimento também foi vista, que elimina a camada de zinco com um passe de feixe desfocado inicial para possibilitar a soldagem num passe seguinte, e também aqui uma técnica de furos de ventilação que foi estudada em um dos artigos. Bom, algumas outras técnicas são as técnicas de rampagem, que é uma técnica que você introduz, você aplica uma variação de potência no início e no fim do cordão, para diminuir ali a energia no fim e no início do cordão, né? Os equipamentos de movimentação mecânica, às vezes, têm que acelerar e desacelerar no início e no fim do cordão, e isso acaba gerando um excesso de energia. Então, a técnica de rampagem atua diminuindo um pouco essa energia e aumentando a estabilidade do cordão em toda a sua trajetória. Outra técnica vista foi a técnica de oscilação de trajetória, que produz aí maiores larguras de cordões, conforme figura 6 aqui, mas diminui um pouco a produtividade, tendo em vista aí a maior trajetória percorrida pelo feixe. Uma outra técnica também foi o ângulo de incidência do feixe, que para alguns casos ela é benéfica, algumas posições de soldagem, né? Então ela produz aí até certos limites de ângulos, variando com a espessura da junta e o material, penetrações e larguras de cordões satisfatórios. Gases de proteção também foram utilizados em alguns trabalhos para expelir a pluma que é gerada principalmente pelo vapor de zinco, né, que acaba refletindo ou defletindo o feixe de laser e fornecendo menos energia, né? E algumas alterações químicas também foram vistas com a adição de películas de cobre e de alumínio para interagir com o zinco e mitigar os efeitos nocivos das pressões. Bom, aí partindo para a metodologia do estudo,
nós iniciamos com a seleção das técnicas, e o objetivo era basicamente simular um ambiente industrial, né, aplicando as técnicas mais efetivas e simples. Nós não queríamos selecionar técnicas muito complexas que inviabilizassem a implementação, e selecionamos basicamente a variação de velocidades para entender os limites aí com base nas espessuras, os feixes contínuos e pulsados para entender a diferença em requisitos de qualidade para ambas, espaçadores e lacunas para entender o efeito dessa lacuna com o zinco, e a rampagem para aumentar a estabilidade aí do cordão na sua trajetória. Os requisitos de qualidade eles foram retirados basicamente de duas montadoras clientes da empresa, algumas normas diferentes, mas aqui elas são ilustradas na figura 8, na tabela 2. A figura 8 ilustra aqui os requisitos de largura de cordão, concavidade e entalhes, que variam aqui conforme especificação de segurança da peça, basicamente. E a norma da montadora 2 especifica aqui também os mesmos parâmetros, porosidade e penetrações. A montadora 1 não especifica penetrações e por isso no trabalho a gente não calculou não levou essa em consideração para analisar as amostras. Bom, ainda nos requisitos de qualidade, a trajetória do cordão foi definida conforme uma outra montadora cliente, a montadora 3. Na verdade, nós definimos utilizamos esses nomes, montadora 1, 2 e 3, por conta de confidencialidade. E a trajetória do cordão ela tinha um comprimento de 23 milímetros, está ilustrado aqui no figura 9. Os testes foram organizados em duas fases, a fase 1, de testes visuais, não destrutivos, né? E a fase 2, testes destrutivos de seção transversal. As amostras foram de amostras normais de produção, né? Peças em fabricação na empresa, e um projeto real, atual, e foram referenciados como essa nomenclatura de ácido ArcelorMittal, devido a normas de confidencialidade também. E, bom, o objetivo aqui foi basicamente reduzir custos na construção de dispositivos de soldagem muito complexos e utilizar essas amostras para realizar cordões em regiões adjacentes a pontos de solda e também gerar aí uma diversidade maior de lacunas, né? Ter um controle menor dessas lacunas e gerar uma maior diversidade para a gente ver o quão isso seria replicável na linha de produção. A preparação das amostras seguiu uma metodologia de preparação para macrografia, que é basicamente a seleção da região ótima, né, de maior potência, o corte, o lixamento, o embutimento, o lixamento de novo com as lixas, o polimento, o ataque químico e a identificação das amostras. Bom, os resultados obtidos, inicialmente nós soldamos as amostras no laboratório da empresa parceira IPG Photonics, com o equipamento laser de fibra IPG de 2.000 watts e o cabeçote mid-power scanner, todos acoplados a um robô. Os parâmetros foram documentados conforme o formulário de registro criado para especificar o número do cordão, né? Para não nos perdermos aí quanto aos registros, a espessura das juntas, potências do laser, o tipo de laser, né? Contínuo ou pulsado, velocidades de solda e as lacunas prévias medidas com calibre de folga. Bom, os resultados obtidos, todas as amostras foram avaliadas conforme fase 1, testes visuais, e as amostras que, após o corte, apresentaram união, foram preparadas para análise em microscópio, né, a fase 2 dos testes. Os resultados foram analisados conforme técnicas e parâmetros de soldagem, e a primeira constatação foi basicamente a instabilidade inerente do processo, né? Nós vemos aqui, conforme a figura 13, que a penetração diminui com o aumento das lacunas, mas dentro desses valores há uma certa variação que pode ser explicada basicamente devido às instabilidades do processo. Instabilidades essas que geram aí variações de parâmetros de qualidade, e essas instabilidades são basicamente o próprio keyhole, que é uma instabilidade inerente, o ângulo do feixe, que pode não ser 90 graus, dependendo da fixação da peça, as variações dimensionais das peças conformadas, né, que as peças são estampadas, então elas podem ter ali estiramentos e podem ter variações dimensionais, os revestimentos pela eletrogalvanização que podem não ser uniformes, as plumas geradas que podem aí defletir ou refletir os feixes laser, e os diferentes materiais e espessuras que também podem atuar aí variando esses parâmetros. Então, todos esses parâmetros aqui não são mensuráveis, mas são dados como possíveis parâmetros que podem variar os resultados obtidos, por exemplo, de penetração.
Outros resultados foram, na verdade, a importância das lacunas em juntas sobrepostas. Nós vimos que as lacunas, de fato, possibilitam a soldagem a laser, diminuindo a agressividade do processo, e vimos também que há uma dificuldade de medição e controle, né? Aqui as lacunas medidas no canivete de folga apresentaram uma divergência das lacunas medidas em macrografia. Então, mostra aí um pouco da dificuldade que seria implementar isso na linha industrial. Bom, outra relação constatada foi a relação diretamente proporcional entre as concavidades superficiais e as lacunas entre chapas, né? E foi visto aí que houve um aumento proporcional. Isso ocorre basicamente devido ao escorrimento do material por entre as chapas, né? Que acaba gerando uma depressão ali superior no cordão de solda. Outros resultados foram, na verdade, com base nos resultados dos feixes de laser contínuo, né? Os feixes de laser contínuo, eles de fato produzem maiores penetrações e menores velocidades de soldagem, aumentam os valores de penetração, aí tendo em vista a energia de soldagem fornecida, né? Mais energia fornecida. E podemos ver aqui na figura 14 e 15 alguns exemplos. O cordão PC07A, inclusive, é o cordão de melhor aparência do estudo, e o cordão 14A também é uma boa aparência, mas o cordão PC07A com uma penetração total aqui e defeitos com cavidade bem pequenos. O feixe laser pulsado, de fato, produz menores penetrações e apesar de ser uma técnica mais estável, dita como mais estável com relação a porosidades, ela apresentou uma maior variação de requisitos de qualidade, como, por exemplo, as penetrações. E foi visto também que os parâmetros de ciclo de trabalho e de potência são, de fato, parâmetros essenciais e cruciais para o processo de feixe laser pulsado, né? As amostras soldadas com ciclo de trabalho de 50%, que é, de fato, o tempo ativo do pulso, não apresentaram penetração suficiente, e as potências também apresentaram influências positivas aí quando performadas com potências maiores. Bom, seguindo para a conclusão e sugestão de trabalhos futuros, a avaliação final é que, basicamente, a tecnologia de soldagem a laser é factível, principalmente quando se fala de feixes contínuos, né? Os resultados foram bem satisfatórios para feixes contínuos, acho que, se eu não me engano, foram 90% ou 80% das amostras aprovadas foram com feixes contínuos. A técnica de rampagem é realmente efetiva na estabilização da trajetória, e ela realmente compensa esse excesso de energia fornecido no início e no fim do cordão. Então, é uma técnica aí que, em caso de implementação na empresa, seria de bom grado utilizá-la. E os melhores resultados foram obtidos com os resultados, com os feixes contínuos entre lacunas de 0,1 e 0,2, como, por exemplo, aqui no cordão PC07 e PC14, né, com as lacunas de 0,11 a 0,12, e os resultados foram bem satisfatórios. Para trabalhos futuros, eu acredito que a principal vertente seja realizar testes com maiores potências, principalmente quando se fala em feixes pulsados, né, tendo em vista que a maioria dos cordões reprovados de feixes pulsados foram por insuficiência de penetração ou de largura de cordão, mas aí é uma relação tanto quanto direta, tendo em vista o perfil cônico do cordão. Testes com maiores potências que, teoricamente, aumentam as penetrações são vistos aqui como uma principal e o primeiro teste a ser feito futuramente. Também é necessário realizar teste de raio-x e teste de seção longitudinal, que são testes requeridos nas normas da montadora, e não foram feitos aqui por questões financeiras e também por questões de disponibilidade de amostras. E também pode ser aplicado algumas outras técnicas que foram estudadas, como, por exemplo, a técnica dos usos de gases de proteção, que é largamente utilizado na indústria para outros métodos de soldagem e, se utilizado corretamente, não interagindo com a poça de fusão, pode aí apresentar resultados satisfatórios. Então, eu acredito que ela não seria uma técnica muito difícil de ser implementada e pode ser utilizada no futuro. Técnica de espaçadores criados por laser também foi constatada aqui indiretamente, em alguns cordões que não apresentaram porosidades e não apresentaram penetrações, e foi visto ali uma saliência formada acima da chapa superior. E a técnica de oscilação de feixe, que apresentou resultados satisfatórios nos artigos, e apesar da diminuição da produtividade, eu acredito que seja uma técnica factível de ser implementada, porque é facilmente configurada. Então, bom, era isso que eu tinha para apresentar. Agradeço aí a presença de todos, e está aí meus contatos. Beleza, tudo bem. Muito bom, cumpriu o tempo aí, certinho.
Agora eu vou passar a palavra para o Felipe. Se você quiser começar a questão do Beleza, Rodrigo. eu primeiro gostaria de agradecer, né, o convite do Rodrigo para essa banca e também falar que foi um prazer ter participado do trabalho como um todo, né? Até para falar um pouco, dar um panorama geral, né, do tanto que esse trabalho realmente trouxe alguma coisa diferenciada, né, de um estudo relevante, vamos dizer assim, a dificuldade que a gente teve no início de achar normas dos clientes que dessem uma noção de aceitabilidade desses cordões, né? Então, hoje já é utilizado lá fora, mas é realmente uma coisa muito inicial, muito embrionária, como uso na cadeia automotiva, e é uma coisa que a gente vê que tem muito futuro, até baseando em cima do estudo que o Rodrigo fez. Eu queria, na verdade, fazer só 2 comentários que eu, pessoalmente, não tinha parado para pensar, mas agora que eu fui parar para pensar, a questão do efeito. Aí Rodrigo, vou pedir para você voltar no slide, voltar a apresentar aí, no slide lá no comecinho. Isso aqui? Isso. A questão da instabilidade da velocidade do keyhole e o tanto que a rampagem tem influência nisso em relação à quantidade de energia que você tem concentrado nas curvas ali, né? Uma coisa que a gente estudou bastante quando estava definindo era a geometria que a gente ia utilizar para fazer essa substituição. A gente sabe hoje, né, que as montadoras elas usam, dependendo da configuração da peça, geometrias diferentes, né, para fazer essa substituição da solda a ponto. Então, se você tem muito longitudinal, você pode fazer só uma linha, que é obviamente muito melhor como processo e tal. Sim. Mas para te falar que você substitui como um todo uma solda a ponto, aquela geometria que a gente achou dessa montadora 3, ela realmente se mostrava, mais desafiadora do ponto de vista de processo, por esse acúmulo de energia e tal, e 2, pela capacidade de você simplesmente mudar sem ter que fazer nenhum estudo de carga anterior, na verdade, à aplicação. Então, facilitaria essa substituição tecnológica da solda a ponto para a solda a laser, mas trouxe muito trabalho na hora de conseguir aprovar uma solda, né? Então, acho sem bem... defeitos, né? Sem defeitos, e isso ainda põe o zinco na história, porque hoje, aí voltando um pouco para essa questão da indústria automotiva, né, a gente sempre fala que se a gente fosse guiar pelo acadêmico hoje, a gente teria toda a carroceria do carro sem zinco, porque o zinco sempre traz problema para tudo, para MIG-MAG, para solda a ponto também. Tem que ficar adereçando o eletrodo, e aí se vem um lote ruim com muito zinco, aí você não adressa na quantidade que você precisa, você começa a ter refúgio. Então, é um componente que atrapalha bastante, porém, ele é essencial como produto, né? Se você trabalha com uma chapa sem revestimento, você vai ter dor de cabeça ainda mais quando a gente está falando de fábricas no Rio de Janeiro, em Pernambuco, onde você tem realmente um ataque muito forte corrosivo até mesmo dentro da fábrica, né? E aí fica retido esse ataque corrosivo, por exemplo, numa pintura, acabou. Dali a 2 meses, você vai ter problema, e eu falo com tranquilidade, porque a gente já teve problema parecido com o alumínio pintado. Então, o alumínio que não era nem para ter corrosão, a gente estava tendo corrosão com ele pintado, então é uma coisa essencial da gente conseguir trabalhar com esse desafio. E aí, fica aí meu elogio ao Rodrigo, sempre muito obstinado em resolver o problema, e não em achar o caminho mais fácil, mas em achar o caminho necessário para a gente conseguir aprovar a tecnologia. E a outra coisa que eu quero fazer um comentário é em relação à medição dos gaps. Realmente é uma história muito complicada, porque
se você tem um canivete de medição, você acaba gerando a lacuna que a peça te permite, até porque ali no caso, você não tem nada travando aquela superfície uma com a outra. Então, se você forçar, você consegue medir o que você quiser. Então, você consegue usar até o próprio alicate de medição como uma imposição daquele gap, mas nada garante que aquele gap vai ser aquele gap quando você for fazer a solda. E depois da solda, com os efeitos de retração e expansão do cordão nessa conexão entre as chapas, a gente também tem uma variação aí que a gente não consegue precisar o que realmente aconteceu, né? Então, esse PC09E, por exemplo, que estava muito próximo de uma solda a ponto, se eu não me engano, ou é o H, um dos dois, estava muito próximo de uma solda a ponto, a gente não conseguia nem colocar o alicate ali para conseguir medir, porque o gap estava muito próximo de zero naquela região, mas lá onde foi a solda, é muito difícil de você medir realmente antes do processo, se era realmente zero, se não era. E aí, durante os testes, o Rodrigo até brincava que dava para você descobrir quando era zero mesmo, porque o cordão simplesmente explodia. Então, não tinha... a medição do gap real era pela resposta que o material tinha na hora da solda. Uma coisa que eu ia perguntar, que eu queria perguntar para o Rodrigo, deixar até como desafio de pensamento, se ele achava quão fácil é para fazer essa substituição hoje, depois desse estudo. Qual que é o poder de convencimento que você acha que você tira desse estudo em relação a essa solda a laser substituindo a solda a ponto? Mas com relação à criação das lacunas, você disse? Não, qual que é o poder de convencimento que você ganhou hoje com relação a esse processo devido ao estudo que você fez? Bom, de fato é um processo que a implementação não é a mais fácil do mundo, né? Então, aí a solução para torná-lo mais fácil passa basicamente para a gente conseguir valores restritos aí de lacunas. Agora, como a gente faz esses valores de lacunas chegarem aos limites considerados ótimos, aí já é um ponto mais difícil, né? Mas eu acredito que a solução aqui mais factível seria o puncionamento da região em volta do cordão, para gerar aí uns espaçadores, né? Mas essa técnica que eu citei aqui de criação de espaçadores com o feixe de laser, eu achei bem interessante, porque, na verdade, você diminui ali um processo, né? Você só põe o laser numa parametrização correta, obviamente requer testes, mas você consegue criar o espaçador com o laser. Então, eu acho que isso aqui teria uma produtividade boa e vale um teste futuro para realmente criar esses espaçadores e possibilitar aí a soldagem, porque, como você falou, de fato, em lacunas zero, o processo de solda laser em aços galvanizados é realmente infactível e essa lacuna aqui ela precisa existir. Mas, assim, a indústria trabalha com métodos de fabricação complicados, então eu acho que criar espaçadores não seria uma solução que inviabilizaria o processo, principalmente quando a gente vê as melhorias aí relacionadas às velocidades de soldagem e o aumento de produtividade propriamente dito. Isso sem falar, na verdade, dos ganhos em propriedades mecânicas, né, que não foi o tema desse trabalho, mas em alguns estudos também que eu realizei de artigos, a gente vê que a solda laser ela dá ganhos expressivos aí em resistências mecânicas e para componentes de automotivos de fadiga, por exemplo, seria aí de bom grado. Então, assim, eu vejo o processo como um processo inovador e completamente factível. Mas, obviamente, existem dificuldades que podem ser trabalhadas, devem ser trabalhadas em prol aí de aumento de produtividade, que é o que todo mundo quer aí na indústria, né? E aumento de qualidade para atender requisitos de cliente, e enfim. Acho que consegui responder essa pergunta, certo? Sim, não tem resposta certa, é só uma noção que eu queria ter do que você tira do resultado do seu próprio estudo. Uhum.
Bom, o que eu tinha de comentário era basicamente isso mesmo. Bom, Felipe, obrigado pelos seus comentários. Eu passo a palavra para o professor, para o Pedro, engenheiro Pedro. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Rodrigo pelo convite para a participação da banca e ao professor Ariel por me passar a palavra agora. Rodrigo, o principal objetivo, eu acho que da banca, nesse caso aqui, é tentar passar um pouco da nossa experiência como engenheiro que a gente já tem no mercado para você. Isso que se diz respeito à questão de escrita, tanto em partes técnicas no geral. Eu não estou aqui com questões de criticar de forma negativa. Eu vou te passar algumas coisas, eu vou tentar passar ponto a ponto no seu trabalho que eu levantei, fazer algumas críticas de forma construtiva. A priori, eu já vou falar que eu gostei bem do seu trabalho. O ano passado, eu participei de algumas bancas de TG, até orientei alguns alunos junto com o Bracarense, e o seu trabalho ficou bem, questões de resultados e questões de revisão bibliográfica ficaram bem acima da média em relação ao pessoal. Só que tem alguns pontos em relação à escrita de texto. Seu texto ficou em alguns pontos bem desorganizados, você não soube manter a linha de raciocínio ali entre metodologia e resultados. Eu vou te mostrar isso. E isso é muito importante, por quê? Apesar da engenharia a gente estar numa área de exatas, a gente vai precisar de saber escrever o tempo todo. Eu e o Bracarense, na nossa empresa, a gente emite 2 laudos por mês para diversos clientes nossos, onde os nossos laudos precisam estar impecáveis em questão de formatação, alinhamento de ideias, tudo isso, porque é muito importante para você. E depois que você sai da graduação e forma com engenheiro, a sua cobrança como engenheiro, quando entrega de resultados, de forma que o seu texto traga uma linha de raciocínio bem completa, fácil de entendimento, isso vai ter uma cobrança muito maior agora, entendeu? Então, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou pegar o seu TG aqui e vou passar alguns pontos cruciais. Eu fiz várias marcações, eu vou passar essas marcações para você, aí, porque não dá tempo de falar todas, eu não quero tomar muito tempo de vocês também. Mas o primeiro ponto do seu texto é o seguinte: no seu título, você já colocou da seguinte forma: análise macrográfica de amostras de aço de alta resistência, vírgula, baixa liga, vírgula, eletrogalvanizados, vírgula, soldados a leis de fibra. Primeiro, alta resistência, baixa liga é um termo técnico. Você escreve ele da seguinte forma: alta resistência e baixa liga. Você não coloca vírgula entre isso. Isso é muito importante, porque isso aí dá entendimento relacionado à sua experiência com esse tipo de material, entendeu? Você sempre, em qualquer laudo, qualquer coisa que você escrever de engenharia, você tem que manter os termos técnicos de acordo com que eles são escritos na literatura. Beleza? Você não coloca vírgula entre termo técnico, aço de alta resistência e baixa ligas eletrogalvanizados. Beleza? Isso é muito importante, já não pode chegar no seu título, onde a primeira coisa que a pessoa vê já tem um erro de termo técnico. Segundo ponto, eu vou passar aqui um pouquinho. No resumo tem a mesma coisa, beleza? Aí você vai trocando isso, coloca alta resistência e baixa liga. Não é alta resistência de baixa liga. Isso é um termo técnico que já está bem, como eu falei, bem difundido já lá na literatura. Então, use de acordo com o que está na literatura. Na introdução, eu só acho que a sua introdução ela poderia ser melhor trabalhada. Isso está tudo comentado aqui no seu negócio, porque a introdução, você poderia ter explorado mais sobre o processo a laser, utilizando e reforçando as vantagens do processo em relação aos procedimentos convencionais. Falar que a soldagem a laser é comercialmente viável, igual você fala na sua introdução, não é um ponto forte, pois viabilidade vai depender muito dos seus requisitos de aplicação. E essa introdução ela é muito importante para fortalecer a justificativa do seu estudo que está sendo desenvolvido. Quando você pega um texto e você vai na introdução,
ela já tem que dar passar aquela impressão muito positiva para o cara continuar lendo o seu texto. E eu acho que faltou isso na sua introdução. Quais são as vantagens do laser? O que ele faz em relação às vantagens dele para você fazer esse estudo, em relação aos processos convencionais, em relação a soldar ponto? Isso é muito importante para você. Ele tem muitas vantagens em relação a soldar ponto para ser utilizado, nesse caso, com revestimento de zinco. E você passa isso muito rápido, você não fala disso, entendeu? Sendo que esse é o coração do seu trabalho. Tem outra parte que na introdução você fala de gestão de configurações de soldagem. Não é gestão de configurações de soldagem, é parametrização do processo de soldagem. Isso também, eu estou te falando isso para você ficar atento a termos técnicos, beleza? Sempre que você for escrever um laudo na sua carreira de engenharia, algum report, alguma coisa, fique sempre atento para questões de termo técnico. A sua justificativa... Igual eu já falei, você fala que justificativa para a realização do trabalho. Explore mais as suas vantagens do processo a laser nele. Você fala aqui que uma hora, que inovação, que é um processo inovador, e isso não é uma justificativa plausível. Por quê? Existem vários processos inovadores com dificuldade de aplicação. Vários processos inovadores que a gente não consegue aplicar, e não é o caso desse. O laser ele possui características técnicas muito fortes, que justifica essa aplicação do seu trabalho. O laser já está chegando em peso não, né? Mas se for comparar 5 anos atrás, o laser já tem muito mais aplicação, principalmente aqui no Brasil. Nesse momento, por coincidência, eu e o Bracarense, a gente está dando uma consultoria de laser clad para recuperação dimensional de eixo virabrequim. Antigamente, há 5 anos atrás, o pessoal não utilizava laser para isso, utilizava bucha, colocando outros métodos sem o laser. O laser já tem uma aplicação maior. Então, ser inovador, igual você falou, não é um ponto forte, não, porque ele, além de inovador, ele tem suas características, tem seus pontos que trazem umas vantagens maiores em relação a isso. Beleza? Agora, eu vou para revisão bibliográfica. Sua revisão bibliográfica, para mim, foi a parte mais legal do trabalho, de questão assim, de organização. Porém, quando você vai escrever uma revisão bibliográfica, você começa de texto menos técnico e vai aumentando a capacidade técnica do seu texto, até chegar no final ele está muito técnico. Você nunca coloca primeiro a parte técnica e depois volta para uma parte menos técnica e depois pula para uma parte mais técnica ainda. Por quê? Para as pessoas que não são tão técnicas nesse trabalho, elas começam a se perder e ter uma dificuldade de leitura, porque esse seu texto aqui, o seu TG, ele vai ficar lá na web, a galera vai ver, vai pesquisar, vai ficar na biblioteca digital da UFMG. Então, o que acontece? Primeiro, você chega falando assim, laser e sua energia. Aí você vem falando de um processo técnico do laser e tal. Aí depois, você vem falando da indústria automotiva. Esse texto seu... essa 2.2 aqui, a indústria automotiva, ela tinha que ver primeiro que esse processo de laser e sua energia. Por quê? Você fala do laser e sua energia, vem para um texto depois menos técnico, só que ainda é uma revisão bibliográfica, e depois ainda vai e volta para equipamentos de soldagem a laser. Você coloca além de pular de um texto, começar mais técnico, ir para o menos técnico, voltar para o mais técnico, você faz uma quebra também no negócio. Em vez de você continuar falando da aplicação na indústria automotiva e começar a falar do processo de laser, você não começa a falar do processo de laser, fala da indústria automotiva e volta para o laser. Para manter fluidez no seu trabalho, troque isso. Troque essa parte 2.2 para 2.1 e você pode mudar esse título, a indústria automotiva, para a soldagem a laser na indústria automotiva. Por quê? A maior parte do seu texto é você falando da aplicação da soldagem a laser na indústria automotiva. Beleza? Dessa forma, você fazendo essa troca, a fluidez do seu texto e a leitura vai ficar muito melhor. Outro ponto. Tem alguns pontos aqui que você utiliza termo em línguas diferentes. O mesmo termo, você fala aqui, solid state laser ou laser de estado sólido. É a mesma coisa, beleza?
Quem vê aqui bate o olho e sabe o que é o Solid State Laser ou o laser de estado sólido. Você não precisa descrever o termo técnico em inglês ou o termo técnico em português um do lado do outro. Isso acaba sobrecarregando o texto com informações desnecessárias, beleza? Outro ponto, figura 2. Quando você vai citar figura em texto, por exemplo, figura 2, figura 1, tem que começar com letra maiúscula. A mesma coisa para tabela. E no seu texto todo você colocou figura e tabela em letras minúsculas, beleza? Isso aí sempre começa com letra maiúscula. E outra coisa, por organização de texto, nunca coloque a figura primeiro e depois cita ela no texto abaixo. Você fez muito isso. Primeiro você cita a figura no texto e coloque ela logo abaixo. Ou na próxima página, se não der para colocar ela abaixo, beleza? Basicamente, a introdução é basicamente isso. A introdução ficou legal, só falta você organizar ela de uma forma que fique mais eficiente a leitura. Só que eu achei que para o nível de TG, a capacidade técnica da sua revisão bibliográfica tá legal. Eu fiz diversos comentários aqui, aí depois você dá uma lida, sim. Beleza? Outra coisa. Quando você vai escrever um texto em português, você tem que adaptar suas figuras que estão em inglês para o português. Por mais que é exigido que qualquer engenheiro saiba o inglês de forma fluente, por questão de organização novamente de texto, coloque as suas figuras em português. Se adapta a ela, faz uma adaptação nelas, e na fonte você coloca assim, adaptação de tal pessoa, beleza? Uhum. Outra coisa, na sua revisão bibliográfica, que foi a parte que eu achei mais legal, que é essa do keyhole, que você fala a configuração relativa quando o keyhole fica perto quando o feixe de elétron fica perto da parede do keyhole, que pode aumentar a vaporização do zinco, consequentemente a pressão de vapor do zinco e provocar maiores respingos e, consequentemente, também maiores porosidades. Só que você passou muito rápido aqui numa parte e você não deixou claro como que você controla essa parte frontal, essa parte do feixe de elétrons na parte frontal, ou para ficar mais centrado. Que teoricamente isso pode ser controlado até pela velocidade de soldagem e outras coisas. Mas você não falou como que é controlado isso. Como que eu faço para que essa configuração fique mais assertiva para eu ter as melhores propriedades da minha solda. Beleza? Outra coisa que você falou aqui é orifício de solda. Orifício de solda, apesar do pessoal usar, não é um termo tão técnico. Beleza? Quando você traduz ele do termo em inglês para o termo em português, ele não é um termo tão técnico. Então, para um relatório técnico, tome cuidado com isso também. Não é orifício, a palavra mais técnica não é orifício de solda, beleza? Outra parte aqui que você fala que o fenômeno está diretamente ligado ao comprimento da circunferência e ao comprimento do keyhole. Comprimento da circunferência, está querendo falar o diâmetro da circunferência? Isso. Tá me ouvindo, né? Não, na verdade, isso aí eu até fiquei na dúvida se era o diâmetro mesmo ou se era o comprimento da circunferência do feixe, né? O diâmetro. Pois mas aí, no artigo, eu não consegui entender muito bem isso, mas eu imagino que seja o comprimento da circunferência mesmo. Tá, mas na figura ele mostra o 2R ali só, né? Então fica um pouco ambíguo no artigo. Mas pelo que eu entendi, seria de fato o comprimento da circunferência. Pois é, porque eu li essa parte aqui várias vezes e eu não consegui entender. Eu acho que ele está querendo mostrar uma relação do diâmetro do diâmetro da circunferência com a profundidade do keyhole, do orifício. Eu acho que é basicamente isso. Né? Eu acho que é basicamente isso, que quando você aumenta demais
excede o comprimento da circunferência, ou seja, fica mais fechado e o comprimento muito grande, você tem problemas de instabilidades. É basicamente isso que eu acho que ele gostaria de falar, que é um procedimento que é um problema comum quando você tem densidade de energia muito elevada no processo a laser. Só que só troca esse comprimento de circunferência aqui para o diâmetro da circunferência, que eu acho que já dá uma melhorada bem legal no seu texto. Beleza? Beleza. Outra coisa, na página 25, você fala do vapor de zinco entre as chapas, só que você fala da influência do Keyhole nisso e tal, só que eu achei que faltou uma coisa aqui nessa revisão bibliográfica, que era o seguinte, você não deixou claro qual que é a melhor forma para reduzir a porosidade, se é o laser pulsado ou se é o laser contínuo. Teoricamente é o laser pulsado, né? Por causa de controle de energia, entre outras, controle do vapor de zinco, essas coisas. Mas só deixa isso claro aqui, beleza? Isso está na página 25, que você fala do laser pulsado, fala do controle dele, essas coisas, do vapor de zinco, só que você não deixa claro qual que é o melhor para reduzir a porosidade. Que teoricamente você está trazendo para o seu trabalho são análises macrográficas, que é para ver como que tá os defeitos macrográficos. Então seria interessante você falar como reduzir isso. Tá, tem outros comentários aqui, só que eu não vou... outra coisa. Você colocou aqui 180 Kelvin ou 960 graus Celsius. A gente, no Brasil, utiliza sistema internacional. Você está escrevendo um laudo em português, então utilize sistema internacional para tudo, beleza? Uhum. Agora, uma coisa que eu quero te fazer uma pergunta. Por que as altas pressões dos gases provocam explosões, Rodrigo? Por que as altas pressões? Do zinco, do vapor de zinco. Sim, porque, na verdade, o meio menos resistivo para escape, né, ali nas juntas sobrepostas, é a poça de fusão. Então, ele escapa sobre a poça e, literalmente, expele o líquido em fusão, né? Exatamente. Do metal. Beleza. Só que, por exemplo, o vapor de zinco, ele realmente causa um respingo muito, muito grande. Quanto maior a energia de soldagem, possivelmente maiores vapores você vai ter. Uma poça de fusão maior você vai ter também. Com uma poça de fusão maior, ela vai causar uma pressão maior no seu vapor de gás, que vai causar uma pressão maior ainda na sua pressão gasosa ali. Então, isso vai tender a causar maiores respingos também. Então, a pressão de gás, os respingos, está relacionado não apenas com a pressão do gás, também com o formato da poça de fusão, que vai trazer maiores pressões e, consequentemente, maiores quantidades de respingos. Eu só acho que faltou você falar um pouco disso aqui. Por que o laser contínuo, às vezes, ele traz maiores respingos? Ele também provoca um formato, uma mudança na sua poça de fusão. E isso pode influenciar de uma forma significativa na morfologia do seu cordão de solda, lógico, e também nos seus defeitos de soldagem, beleza? Só faltou isso na sua revisão bibliográfica. Tá entendido? Tá entendido. Faz sentido mesmo. Não citei esse ponto. Beleza. Agora eu vou passar para a página de metodologia aqui. Tá. Uma curiosidade, isso aqui nem é um questionamento, não. Eu já trabalhei bastante com aço X65, X70 e até X80. Só que com esse aço aqui, eu não trabalhei com ele. Uma dúvida minha, eu percebi que esse aço aqui, ele tem elementos de titânio e nióbio muito mais elevados que um X70, que um X80, por exemplo. Porém, o limite de escoamento dele é bem menor que um de X70. Esse aço, ele é termomecanicamente tratado ou ele é só laminado a quente?
Eu acho que ele é laminado a quente, ele não tinha tratamento. Ele não é termomecanicamente tratado, né? Não, eu acho que não, viu, Pedro? Essa pergunta aí. Tá. É porque eu fiquei curioso em relação a isso, porque ele tem elementos de titânio e nióbio muito alto em relação que são elementos que formam, principalmente o titânio, ele forma precipitados e fortalece, na verdade, aumenta o seu limite de escoamento e de resistência. A mesma coisa do nióbio. E o nióbio tem outro fator, além disso, que ele aumenta a temperatura de recristalização do aço. Aumentando essa temperatura de recristalização do aço, você consegue fazer encroamento do aço em temperaturas muito mais elevadas. Sem que, por exemplo, se você vai laminar um aço a quente, um aço convencional a quente, normalmente você já lamina, faz a laminação dele e ele quase recristaliza 100%. Se você coloca o nióbio, não acontece essa recristalização 100%. Então, você consegue encroar um material em temperaturas mais elevadas. Só que eu só fiquei nessa dúvida, porque se ele tivesse o TMCP, o termomecanicamente controlado, ele poderia atingir limite de escoamento muito mais alto. Mas aí ele deve ser por causa disso que ele tem esses elementos de titânio e nióbio mais alto, para não precisar de fazer o TMCP. Mas eu nunca tinha trabalhado com esse aço, não. Nunca trabalhei diretamente com esse aço. Ele, pelo que eu lembro aqui da nomenclatura, da montadora, ele não tinha tratamento, não. Deve ser só laminado a quente mesmo. Uhum. Outra coisa. Posso fazer um comentário em cima disso? Pode. Eu não consigo te precisar com certeza absoluta, mas pelo que eu me lembre desse aço, a questão dele é você ter uma resistência intermediária, um limite de escoamento intermediário, e você conseguir ter uma estampabilidade muito boa. Porque especificamente essa peça, ela tem o começo dela, assim, eu vou falar o que é a peça, mas não pode ir para o trabalho, mas de qualquer forma. A peça é só a parte que apoia a caçamba da picape. Uhum. Então, logo no começo, você tem o que a gente chama de bota, que ele traz a linha de resistência do assoalho do veículo para essa linha superior, que é essa linha de resistência da caçamba. E ela tem que ser superior porque você tem feixe de mola, em vez de você ter mola, você tem feixe de mola na traseira da picape, né, da nova estrada. Então, nesse ponto, você precisa ter uma capacidade de estampabilidade muito alta para você gerar essa bota, né, que é essa elevação, só que isso sem perder o limite de escoamento. Então, é uma tentativa de você aumentar o limite de escoamento sem perder a capacidade de estampabilidade. Entendi. O X desse material essa evolução está muito nisso. Então, até não se utiliza normalmente na linha de carga do assoalho do veículo, se utiliza muito DP e outros materiais um pouco mais complexos, mas nesse caso, por causa dessa elevação da bota, se utilizam materiais com escoamentos mais baixos, teoricamente menos nobres desse ponto de vista, mas o X da questão é você ter uma estampabilidade muito boa e uma confiabilidade muito grande em cima dessa estampabilidade. Porque qualquer distorção na estampabilidade ali, você gera uma caçamba torta. Sim, então, contenções residuais também pode ser um problema na vida útil dela também, eu imagino, né? Isso, porque trabalha muito em fadiga. Então, tem esse elemento é muito, assim, essa responsabilidade do material é muito forte, e por isso que tem, vamos dizer, elementos de liga nobre para aumentar esse limite de escoamento, apesar de não ser um limite de escoamento alto. Uhum. Sim. Muito obrigado pela informação aí, Felipe. É porque eu realmente nunca tinha visto esse aço, não, e achei interessante ele ser um aço HSLA, utilizando elementos microligados mais elevados. Muito, muito legal isso. Outro ponto aqui, rapidamente. Você falou que os aços de alta resistência e baixa liga são materiais projetados para fornecer melhores propriedades mecânicas ou maior resistência à corrosão que os aços convencionais. Ô, Rodrigo, na verdade,
quando começaram a desenvolver os aços HSLA, de alta resistência e baixa liga, a principal característica dele não foi propriedades mecânicas. Por quê? Naquela época eles já tinham aço com propriedades mecânicas até mais elevadas que isso. A questão é que eles queriam desenvolver aços com elevadas propriedades mecânicas e ótima soldabilidade. Essa é a principal característica desse aço. Todo HSLA ele é desenvolvido para ter elevadas propriedades mecânicas e uma ótima capacidade de manufatura, principalmente em soldagem, beleza? E nesse caso específico de vocês, na estampagem. Você só corrige isso aqui depois, está na sua metodologia, no primeiro parágrafo da metodologia. Sim. Agora, uma pergunta, o que é a 80M nessa tabela 4 e a 50M? Eu acho que eu expliquei isso embaixo, não? Era Não o alongamento com corpo de prova 80 milímetros. Tá. Alongamento percentual após a fratura. Eu não entendi muito bem o que é isso, mas beleza. Tá. Ô, Rodrigo, outra coisa aqui, ó, na sua parte de equipamentos, quando você vai fazer um laudo e que você fala equipamento, aqui você só vai citar o equipamento e modelo para que ele foi usado. Você não vai explicar como que ele foi usado. Essa parte é na parte seguinte, lá em metodologia. Você falou aqui, eu deixei marcados, tem muita parte que você falou que na politriz, em seguida colocou polimento, granulometria da alumina, tudo. Isso é na parte seguinte. Quando você fala de equipamentos, é só o equipamento. Você fala assim, equipamento tal foi usado para tal coisa. Pronto. Aí, lá na próxima metodologia, você explica assim, foi lixado de tal forma, com tal lixa, com tal granulometria, tal coisa, beleza? Essa parte de equipamento é só para citar o equipamento mesmo. Agora, a sua parte de metodologia 3.3, Rodrigo, metodologia tem que ser muito objetiva mesmo. Você tem que ser ao ponto, e você perdeu muito tempo no seu texto aqui explicando coisas que não fazem parte de metodologia. Metodologia, você escreve assim, eu fiz isso, por exemplo, você vai fazer a preparação metalográfica. Cortei a peça de tal maneira, foi embutida de tal maneira, lixada desta forma, com atacada dessa forma. Metodologia, você tem que ser bastante objetivo. Por quê? Porque senão fica cansativo. Essas pessoas, a maioria do pessoal muito técnico que escreve um laudo, que trabalha muito com essas coisas, o que normalmente é feito? Primeiro lê a introdução, depois lê a conclusão, aí depois vai para a metodologia. Por quê? São as partes mais objetivas do trabalho. Aí, se essas 3 partes te interessam, você começa a ler as outras partes, entendeu? Por exemplo, todo laudo que eu vou fazer, às vezes a gente precisa de entregar um laudo em 30 dias, e às vezes a gente utiliza 50 referências bibliográficas em um laudo. Não tem como eu ler 50 artigos. Então, o que a gente faz? A gente busca as partes mais objetivas primeiro do trabalho. E a sua metodologia, ela não ficou tão objetiva. E o que acontece? Você tem que ser bem direto nela, e você jogou parte da sua metodologia para resultados. Olha só, lá na parte de resultados, quando você começa assim, os testes foram realizados em cordões em formato C, conforme a figura 30. Foram preformados com parâmetros de processo devidamente documentados e registrados conforme a tabela 11. Isso aqui é metodologia, isso não é resultado. Resultado, você fala assim, após a soldagem, tal coisa, entendeu? Isso é metodologia, parâmetros. Quando eu estava lendo a sua metodologia, eu senti muita falta de parâmetros. Aí, quando eu fui ver, ela estava em resultado de discussão. Todos os parâmetros têm que ficar na parte de resultado e discussão. Devido a isso, eu ficava esperando os resultados, muito da sua parte de resultados, a metodologia. Aí eu lia e não chegava nos resultados, sabe? Para ter uma análise mais precisa, para chegar na parte que eu queria ver as soldas, e a parte de metodologia que faltou lá na metodologia que eu esperava, não estava lá, e quando eu fui ler o resultado de discussão, ele estava no resultado.
Beleza? Só fica atento a isso. Outra coisa, suas figuras. Dê uma trabalhada melhor nas suas figuras. Coloca seta nelas, mostram as soldas, essas coisas. Faz com que quem está lendo bata o olho e já entenda, beleza? Você tem que pensar, quando eu estou escrevendo um texto, você tem que pensar assim, olha, eu estou escrevendo um texto para uma pessoa que não fez a metodologia que eu fiz, que não trabalhou no negócio que eu trabalhei, e ela precisa de entender da mesma forma que eu entendi, beleza? Tem uma foto sua aqui que tem até mão. Quando você for fazer um laudo, para onde você estiver trabalhando numa empresa for fazer um laudo, não coloca mão, beleza? Ah, sim, Partes foto do da corpo. peça. Provavelmente Pois foto da é. peça. Então, eu marquei tudo no seu texto aqui, o que devia ficar em metodologia, o que devia ficar em resultados, beleza? E tem uma parte aqui, eu já vou descer aqui bem, quase lá para o final. Tem uma parte aqui, tem algumas soldas que deram porosidade. Uhum. Figura 3.8. Ó, figura 38. Figura 38 e 37. Por que deu essa porosidade aqui, nesse parâmetro? Sendo que no mesmo parâmetro não deu porosidade em outros locais. Você tem uma noção disso? Você Então, sabe por que isso isso aí aconteceu? a gente até ficou na dúvida quando a gente estava analisando se era porosidade mesmo ou se era um risco do corte, alguma coisa, mas porosidade aí tem que analisar, na verdade, o gap, né? Que é o principal causador. Mas foi, se eu não me engano, foram nas peças com feixe pulsado. Entendi. Então, teoricamente, a porosidade seria menor. Mas Beleza. ficou essa dúvida mesmo se seria uma porosidade ou se seria um defeito ali da preparação. Entendi. Porque eu vi essa porosidade aqui, busquei no texto para ver se você explicava ela, e acabou que não explicou. Porque a maioria das soldas estão sem porosidades. Aí você vê algumas com porosidades, você fala assim, uai, será por que isso aconteceu? Como que isso aconteceu? Outra coisa, nessa parte de análise de resultados aqui, você repetiu muitas coisas que já tinham sido escrito anteriormente, beleza? Eu marquei tudo também para você dar uma lida depois. Não precisa de ficar repetindo coisa que está lá na revisão bibliográfica, não precisa de ficar repetindo de novo. Tá. Uma pergunta. Como que foi feito a medição na macrografia? Você utilizou algum software, alguma coisa? Acho que eu citei ele, é o software DinoLit. Eu Tá. citei Você usou o nos software, equipamentos. você usou ele direto do software do microscópio. Isso. Beleza, beleza. É porque eu só fiquei com essa dúvida, porque quando a gente vai fazer essa medição, a gente utiliza dois softwares diferentes. E eu queria saber qual que você utilizou, só por questão de curiosidade mesmo. Era um software do microscópio que tinha lá. E a concavidade superficial você mediu com calibre de solda? Concavidade superficial. Concavidade ou lacuna? Concavidade. Concavidade foi no software. Foi no software também? Foi no software, tudo no Beleza. software. Tá. Só as lacunas que a gente mediu no software e também com o calibre de folga. Entendi. Beleza. E comparou os resultados. Né? Ô, Rodrigo, eu acho que é basicamente isso. Parabéns pelo seu trabalho. Eu desejo muito sucesso para você aí nessa nova jornada sua, nesse novo ciclo de trabalho aí. Tudo de bom para você e espero que você tenha muito sucesso nessa Agradeço área. aí as correções. Se você puder me mandar as correções depois para eu dar uma olhadinha, eu anotei aqui, mas você Tá, fez eu mando sim. comentários aí, fica um Rodrigo, pouco mais fácil. igual eu falei, o meu objetivo é tentar acrescentar de alguma forma. Sim, sim. Eu sei que você é um cara muito empenhado, um cara legal, então eu faço questão de buscar poder ajudar em alguma coisa em relação no seu futuro, se eu puder contribuir aí. Beleza? Não, com certeza. Principalmente esses pontos de organização que às vezes passam um pouco batidos, né?
para quem já tem mais experiência com texto técnico, de fato muito importante. Então, críticas construtivas são sempre bem aceitas, né? Beleza. Agradeço aí mais uma vez. Então, beleza, pessoal. Bom, Rodrigo, é isso aí. A gente tem que melhorar, tipo, ter em conta tudo que eles falaram aí. Essa parte que o Pedro falou de formatação, a gente tem que melhorar, com certeza. Mudar o título, a gente até tinha visto isso aí, que tem aquele errinho aí, já resolve tudo. Sim. E vai deixando na melhor condição para a gente publicar isso aí, na verdade, colocar no repositório da universidade. Mas aí o Pedro vai te passar esse material, eu acho que é bem válido isso aí, em termos de organização. Obrigado, Felipe, também pela contribuição. Acho que vocês têm experiência nessa área aí. Para falar do Rodrigo, eu acho que ele é um aluno fora da curva, igual o Pedro falou aí. Eu acho que ele trabalhou muito bem, ele é bem independente também. Ele trabalhou junto com a empresa o tempo todo. O maior tempo do trabalho dele ficou fazendo a pesquisa dele, o trabalho em si, na empresa. Então, eu tenho certeza que ele vai ser um bom engenheiro mecânico. Ele aplicou todo o conhecimento, tem condição de se formar como um bom engenheiro mecânico. O trabalho, eu acho que uma contribuição boa do trabalho para a própria empresa que eles trabalham, que ele trabalha, eu trabalhava. Eu acho que pode ser esse trabalho passado para a empresa. Eu acho que eles podem dar continuidade até as sugestões que você colocou no próprio trabalho, o Felipe também falou. Eu acho que é uma área muito interessante e tem que continuar sendo explorada, principalmente no Brasil, para evoluir mais a própria indústria automobilística e uma outra área. Mas, de modo geral, falar que o Rodrigo é um aluno que se destacou nesse processo do trabalho de graduação 2. E agora a gente vai... Eu não sei como a gente fazer isso aí, Rodrigo, não sei se tem condição de você sair da chamada aí, voltar depois, você é o organizador, não sei se vai dar. Não, acho que eu consigo sim, né? Eu só queria, na verdade, que você checasse aqui se quando eu sair não vai parar o vídeo, mas eu acho que não para, eu não, acho vocês conseguem. Pode parar a gravação também. Parar já? Será? Depois. Não sei, deixa gravando, a gente fala também. Então, eu acho que se eu sair ela não para, porque eu não sei exatamente se o Horácio quer a gravação inteira ou só a gravação da apresentação. Eu acho melhor gravar tudo, porque aí se eu tiver, eu corto depois, entendeu? Eu edito aqui o vídeo. Mas, bom, se cair, vocês só botam para... Se ficar a gravação também, não faz sentido você sair também. Para que pode falar? Que é verdade. Entendeu? Não, depois eu volto a gravação, então. Porque aí acho aí. que... Não, beleza. Deixa eu dar um stop aqui.